E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Stefano e eu sou professor de Ciências da EJA, do 6º e 7º ano. Estudantes, eu creio que vocês vão gostar da aula de hoje, porque o papo é sobre tecnologia espacial. Ah, o disco voador, é o raio laser, é o sabre de luz. Não? Digo para vocês que são coisas bem menos empolgantes, mas que são coisas que nós usamos o tempo inteiro e talvez a gente nem saiba. Estamos falando de tecnologias remanescentes, ou seja, tecnologias que permaneceram com a gente aqui na Terra, após já terem cumprido seu papel lá em cima, certo? Por essa razão, a nossa aula de hoje é essa aqui, o que sobrou do céu, tecnologias espaciais em nosso dia a dia. E eu espero que vocês gostem. Para a aula de hoje, nosso eixo temático é ética e cidadania. O objetivo de aprendizagem é compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, como agente de transformações do mundo em que vive, com relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente. O objetivo dessa aula é entender como a exploração espacial contribuiu para a criação de tecnologias que fazem parte do nosso cotidiano. Também compreender as implicações da exploração espacial em relação à preservação do meio ambiente. E, estudantes, lápis, caderno em mãos, porque temos muita coisa para aprender hoje. Não esquecem também de registrar a sua presença, tá? Ela pode ser registrada no QR Code que está aqui na tela. Basta que você aponte o celular para ele e marque sua presença em nossa aula. Show? Vamos começar. Estudantes, vocês já se perguntaram a razão de certas invenções terem surgido? Muitas delas surgiram da necessidade imediata do ser humano. Foram pensadas em determinado contexto e são usadas para o mesmo fim até hoje. A roda, por exemplo, é conhecida como uma das invenções mais antigas e com certeza é a mais famosa. Até porque faz parte de quase todos os mecanismos criados pela humanidade. No entanto, você sabia que algumas das tecnologias desenvolvidas pela humanidade foram criadas para uso em situações bem diferentes daqueles em que usamos? Pois é. Te digo que muitos utensílios que nós usamos em vários momentos tiveram origem na exploração espacial, ou seja, quase podemos dizer que vieram do espaço. E tudo fica mais interessante quando a gente pensa que muitas dessas tecnologias nem foram pensadas para o uso que nós fazemos aqui na Terra. É até engraçado pensar, né? Se investe tanto na exploração do espaço e o que devia ser útil lá acaba sendo mais útil aqui. Como será que isso acontece? É basicamente essa a pergunta da aula de hoje. Como os investimentos na exploração espacial afetam a vida humana na Terra? Então, eu vou dar alguns segundos para vocês copiarem e partiu a aula. Se pensarmos em estudos relacionados à astronomia, nossa viagem vai se remeter a um passado muito distante. Mas como estamos falando de iniciativa em se chegar ao espaço, vamos ao fim do século XIX e início do século XX. Pesquisas e obras literárias baseadas na ficção científica inspiraram cientistas da época a testarem a veracidade dessas teorias trazidas nas histórias, né? Júlio Verne foi um desses autores. Você pode conhecer ele por outro livro, que tem uma adaptação ou outra no cinema, Viagem ao Centro da Terra. Só que em 1865, ele escreveu este livro que está aqui na tela, Da Terra à Lua, e serviu de inspiração para um cientista soviético chamado Konstantin Tsiolkovsky. Konstantin desenvolveu os primeiros estudos sobre a possibilidade da exploração espacial. Outro autor que também seguiu a mesma linha, ficção científica, foi Herbert George Wells, com um livro que também se tornou um sucesso nos cinemas, A Guerra dos Mundos. Talvez você já tenha até assistido. O livro de Wells inspirou o físico estadunidense Robert Goddard, que viria a desenvolver os primeiros foguetes movidos a combustível líquido, que são usados até hoje. Bom, mas as ações e investimentos na exploração espacial, de fato, se iniciaram só depois da Segunda Guerra Mundial, quando Estados Unidos e União Soviética, que hoje é a Rússia, trouxeram para o seu lado cientistas alemães. A Alemanha perdeu a guerra, então os cientistas foram se abrigar nessas duas nações, que se tornaram as vencedoras. Com isso, em 1957, o Ano Internacional da Geofísica, foi sugerido que houvesse uma
uma colaboração entre as duas nações. Mas aí começou a corrida tecnológica entre essas duas, em decorrência disso, né? A corrida espacial, como é mais conhecida, entre as duas potências mundiais. Estados Unidos e União Soviética emplacaram diversas tentativas de exploração espacial, inicialmente com satélites, como o Sputnik 1, o primeiro satélite soviético, e também o primeiro satélite artificial do nosso planeta. Enquanto o Sputnik 2 levou a cadela Laika, o primeiro animal a entrar em órbita. Além da Laika, dezenas de outros animais, como a gente vê aqui, é claro que não no caso da girafa e de todos esses que estão aqui, mas muitos foram enviados em viagens e, infelizmente, nem sempre resultaram em sua sobrevivência, tá? A gente tem até essa foto que brinca com essa questão, né? Trazendo animais que nunca foram ao espaço, como gorila, urso polar, etc. Mas a verdade é que só animais bem pequenos foram enviados. E a razão pela qual se usavam animais eram as incertezas quanto à capacidade de um ser humano resistir às condições desconhecidas que a viagem trazia, né? Ninguém nunca tinha ido ao espaço, não sabia como o corpo ia se comportar. Aí a gente tem gravidade, a falta de oxigênio, né? A altitude elevada. Já aqui na Terra ela faz mal, imagina lá. A radiação, dentre outras coisas. Anos depois, em 1961, já com um maior entendimento sobre a questão, né? Como o espaço podia afetar o corpo humano, o soviético Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ser enviado ao espaço. Em 1962, foi a vez do estadunidense John Glenn. E 2 anos após, 1964, foi a vez da primeira mulher, a soviética Valentina Tereshkova. Já o pouso do homem à Lua só se deu em 1969 por meio do programa Apollo, realizado pela NASA, com investimento altíssimo até para os dias atuais, sendo Neil Armstrong o primeiro homem a realizar tal feito. Outra realidade que parecia impossível e também foi alcançada foi a possibilidade de permanência humana no espaço. E aqui vai um destaque para a Estação Espacial Internacional. Ela foi construída em uma ação colaborativa de vários países e lançada em 1998. Se trata da maior construção espacial construída pelo homem. A permanência nela é de, no mínimo, 3 e no máximo 6 astronautas, que habitam a estação permanentemente desde os anos 2000. Eles estão lá desde... Não, isso, né? Tem um revezamento. Ela é ocupada desde os anos 2000, mas há um revezamento entre eles. Às vezes, alguns retornam e outros vão, certo? E, por fim, nem todo combustível e alimentos que possam ser armazenados permitirão ao ser humano realizar expedições até os confins do espaço que a gente conhece. Por essa razão, o programa Voyager ficou conhecido no mundo inteiro. As Voyagers 1 e 2 são sondas, são naves não tripuladas enviadas aos limites do sistema solar, certo? Aqui é um retrato da Voyager 1. E por que isso? Elas vão fotografar e vão enviar imagens que nunca poderiam ser vistas por olhos humanos, certo? Planetas mais distantes da Terra, dentre outras coisas. Elas foram lançadas em 1977, são as primeiras construções feitas pelo homem a deixarem o sistema solar. Pois é, a jornada até o nível em que a exploração espacial está hoje foi longa, tá? E a gente nem falou de todas as tentativas em meio a essas que a gente viu aqui. Mas além das pesquisas científicas que contribuíram para os sucessos em viagens espaciais, quais benefícios a ciência conseguiu trazer para a gente aqui na Terra? É o que a gente vai ver agora. Mas antes, faz um favor, não esquece de registrar sua presença pelo QR Code que está na tela, tá? Basta apontar a câmera do seu celular para ele. A gente está falando de tecnologia espacial. Se você chegou aqui agora, assista e continue com a gente. Então, vamos começar com a tecnologia de infravermelho. Gente, no espaço, né, ela foi desenvolvida pela NASA para medir a radiação de planetas e estrelas, mesmo sem possibilidade de aproximação. A gente não consegue chegar perto, então a gente tem que monitorar de longe. Com base nessas pesquisas e atendendo a necessidade de se ter um termômetro menos invasivo que o já existente aqui na Terra, né? Entrando em contato com uma empresa voltada para esse fim, a NASA trabalhou e o resultado foi este cara que vocês estão vendo na tela. Tá? Ele foi conhecido em todas as escolas porque, ao longo do ano, ele foi usado para medir a temperatura dos estudantes.
O termômetro infravermelho consegue fazer a medição da temperatura com base no calor do corpo, o calor que o corpo irradia. Você sabia dessa? Pois é, está sabendo agora. Nossa segunda tecnologia trazida para a Terra veio da necessidade de um revestimento resistente na parte externa das naves, estações espaciais e capacetes, principalmente. Não apenas isso, mas também era necessária uma proteção contra a radiação ultravioleta. E foi assim que as empresas viram a oportunidade de se aplicar essa tecnologia nas lentes de óculos e também em lentes de contato. Essa é a razão de elas não se protegerem contra a radiação ultravioleta e não se quebrarem facilmente ao cair, né? Também não arranham com facilidade que um vidro normalmente arranharia. Mas algumas pessoas se esforçam para que isso aconteça. Passando agora para ele, seu amigo de todas as noites e tarde de domingo. Mais uma vez, o travesseiro, mas não qualquer travesseiro. Esse aqui é um travesseiro de espuma viscoelástica. É um material que foi criado para amortecer os impactos da pressão da decolagem e aterrissagem nos assentos das naves. Isso porque ele se adapta ao formato do corpo com o qual está em contato, né? Se aperta e ele volta ao normal. E como é que é conhecido por todo mundo, travesseiro da NASA? Esse aí nem tinha como fazer mistério, né? Sem chance. Já ficou perdido por aí? Se tiver um celular em mãos, o que você pode fazer para chegar ao destino que quer? Bem, eu estava pensando no GPS, mas se você fosse chamar um motorista por aplicativo, também serve. Até porque ele vai usar o GPS para te achar. E essa é outra tecnologia aperfeiçoada pela exploração espacial. O GPS já existia, mas era impreciso, né? Você tentava se localizar e nada estava no local correto. Por isso, na década de 90, né, os anos 90, 1990, a NASA criou um software, um programa computacional para corrigir esses erros, né? Os dados de transmissão dos satélites foram corrigidos e de lá para cá, o GPS vem sendo aprimorado até os dias de hoje, em que está na palma da nossa mão. E não apenas essas tecnologias, tá? A gente poderia ficar várias aulas aqui falando de todas as tecnologias que vieram da exploração espacial. No entanto, a gente trouxe aquelas com as que a gente tem mais contato, mais proximidade no dia a dia. Mas será que todo esse progresso tecnológico se resume apenas a sucesso e vantagem? Gente, em 15 de novembro de 2021, a NASA pediu a retirada do grupo de astronautas que ocupavam a Estação Espacial Internacional. Motivo? Uma nuvem de fragmentos ia passar bem próximo à estação, podendo causar um acidente. Aí você pensa, é uma chuva de meteoros, fragmentos de rocha espacial? Não, era lixo. Na direção deles iam cerca de 1.500 fragmentos de um satélite destruído em um teste bélico do governo russo, que os demais países classificaram como irresponsável. Se você está perguntando como pode ter esse tipo de material voando por lá, sem mais nem menos, né? Dá uma olhada nessa foto. Esse é o espaço atmosférico da Terra. Todos esses pontos mais claros são, na verdade, satélites em atividade, satélites desativados, parte de foguetes espaciais, fragmentos resultantes do choque, né? O foguete decolou, explodiu, o satélite quebrou, voou um pedaço, fica em órbita, tá? Só de fragmentos, a NASA estima que existam cerca de 100 milhões em diferentes alturas da órbita do planeta. E que tipo de problema isso pode trazer? Bom, dentre vários, vamos falar da poluição, ainda que não seja um espaço ocupado pela vida animal ou vegetal, né? Isso porque a atmosfera da Terra queima e consome os corpos que vêm em direção às suas camadas mais baixas. Assim como ela faz com os meteoros, né, as estrelas cadentes. O problema é que equipamentos espaciais que têm alumínio na sua composição acabam se deteriorando e gerando óxido de alumínio, que com essa queima é um composto de causar danos à camada de ozônio, que protege a Terra da radiação solar. Por essa razão, governos de todo o mundo debatem continuamente sobre a necessidade de remoção desses materiais de nossa órbita. Esperamos que, além de debates, também venham atitudes, né? E também esperamos responder à pergunta do dia. Vocês lembram de qual é? Era a seguinte: como os investimentos na exploração espacial afetam a vida humana na Terra? Vamos ver? Bem, as pesquisas e investimentos voltados para a exploração espacial resultam na criação e evolução de tecnologias que,
Após testadas, são aplicadas em atividades que fazem parte da vida da população em geral. É isso aí! Por mais que sejam pensadas para uso fora da Terra, algumas tecnologias como o travesseiro de viscoelástica, e o GPS são tão ligadas à nossa necessidade que parecem ter sido pensadas para o contexto em que a gente vive. Não é verdade? Então, darei um tempo para vocês copiarem, corrijam a questão e vamos para a nossa atividade do dia. Então, estudantes, a atividade de revisão da aula de hoje é essa que a gente está vendo na tela. Muita atenção, porque você vai ter que deduzir a resposta com base no que a gente aprendeu, tá? Veja só. Uma das tecnologias desenvolvidas pela NASA foi um novo tipo de borracha para ser utilizada nos capacetes de seus astronautas. Um material com grande capacidade de absorção de impacto passou a ser utilizado também na fabricação de... Opção A. Leitos hospitalares? Opção B. Paraquedas? Opção C. Lataria de automóveis? Ou opção D. Tênis de corrida? Darei um tempo para que você responda, pense e venha com a resposta correta. Aí a gente vai corrigir. E voltamos, Estudantes, a nossa resposta correta é a última, tá? Tênis de corrida. Essa para você que diz que a última nunca é a resposta certa, dessa vez ela é. E por que que é? Porque é um problema muito comum na prática de esportes, é o desgaste físico, tanto pela fadiga quanto pelas dores localizadas, dependendo do esporte, é claro, Então, no caso do corredor, seja ele um maratonista, que a longo prazo, ou velocista, que tem que ter uma explosão enorme a curto prazo, amortecer a pisada reduz em muito o desgaste causado pelas dores durante a prática do esporte. Por isso, o tênis de corrida para uso profissional possui palmilhas feitas da mesma borracha utilizada nos capacetes espaciais. Já as outras opções não fazem uso dessa tecnologia. Uma não sofre impactos, a gente está falando agora do leito hospitalar, porque trabalha com repouso do paciente. Já o paraquedas ele é usado para reduzir a velocidade da queda, fazendo uso do ar para isso. E a lataria do automóvel pode sim sofrer impactos, mas a segurança dos passageiros é feita por outros mecanismos que não fazem uso da tecnologia que a gente citou. Estamos entendidos? Então, vamos relembrar os aprendizados que a gente viu hoje? E hoje aprendemos que Estados Unidos e União Soviética foram os principais personagens no início da exploração espacial. Aprendemos que os avanços tecnológicos ocorreram com maior intensidade em função da corrida tecnológica. A gente também aprendeu que certas tecnologias que utilizamos no cotidiano foram herdadas de pesquisas e expedições espaciais. E, é claro, aprendemos que se faz necessário o gerenciamento e remoção do lixo espacial que está presente na atmosfera da Terra para que se reduzam os danos ambientais. E aí, o que vocês acharam da aula de hoje? Das tecnologias que vieram da exploração espacial e conhecemos, qual tem maior utilidade e por quê? Grave um vídeo com sua resposta e envie para o Dever em Casa na TV. É bem fácil, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela. Fácil, né? Então eu fico aguardando o seu vídeo, combinado? Então, gente, chegamos ao fim de mais uma aula chamada O que sobrou do céu? Tecnologias espaciais em nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de produzir essa aula, certo? Não esqueçam de registrar a presença de vocês pelo QR Code que também está aqui na tela. E espero vocês na próxima. Fiquem de olho na programação do Dever em Casa na TV. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.